Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. E hoje nós vamos conversar sobre um episódio curioso da passagem do bando de cangaceiros de Lampião pelo Rio Grande do Norte. Você tem curiosidade de conhecer um pouco dessa história? O que você acha que esse bando de cangaceiros, quando passava em vilas, comunidades, cidades, o que eles faziam? Como é que eles tratavam as pessoas? E os comerciantes das cidades, aquelas pessoas que trabalhavam na agricultura, que se deparavam com um bando de cangaceiros, como eles reagiam? Não saia daí. Em instantes, nós teremos uma conversa muito interessante sobre memórias da época da passagem do bando de Lampião pelo Rio Grande do Norte. Estamos de volta. O programa de hoje nós temos uma convidada muito especial. Nós iremos conversar com a professora aposentada da UERN e ex-diretora da Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a professora Adalzira Nunes de Carvalho. Adalzira é sobrinha do comerciante Augusto Nunes de Carvalho, do município de Antônio Martins, Alto Oeste do Rio Grande do Norte. E ela vai nos falar sobre as suas memórias, né? As histórias que ela ouvia sobre a invasão e o saque de sua cidade, do comércio do seu tio, pelo bando de cangaceiros de Lampião, no dia 11 de junho de 1927. Antes de começarmos a nossa conversa com a Dalzira, eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo para dar um like, se inscrever no nosso canal, compartilhar a nossa programação e acionar o sino para receber as notificações de nossa programação. O nosso programa ele vai ao ar domingo, terça e quinta, sempre às 18 horas. E nós contamos com você, com a sua opinião, com suas sugestões, para que o nosso canal e o nosso programa cresça, como vem crescendo. Adalzira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma grande satisfação compartilhar e ouvir de você as memórias, as histórias, os relatos que você ouvia dos seus parentes que passaram por uma situação tão difícil, tão complicada. Adalzira, para começar a nossa conversa, qual o seu grau de parentesco com o comerciante Augusto Nunes de Aquino? Como era a sua relação com ele? Lemuel, quero agradecer o convite, me sinto muito honrada, sou apaixonada pela minha terra e a minha gente, me sinto muito feliz em poder descrever verbalmente alguma coisa da história da minha terra. E ainda quando se trata de pessoas da minha família. Augusto Nunes de Aquino era o irmão mais velho de meu pai. Quando ele casou-se, meu pai tinha apenas 5 anos de idade e era o caçula da família. Então, Tio Augusto levou o papai, Adalto Nunes de Aquino, para morar com ele. Então, ele foi criado por Tio Augusto e Dona Rosina. Para nós, Tio Augusto era uma figura que equivalia à figura paterna, era o pai de meu pai, nosso pai, era o avô, em muitas situações ele substituía o pai de papai, era tio, era tudo. Tivemos uma convivência assim muito próxima. Sempre papai trabalhou com ele, os dois dividiam todas as responsabilidades, todas as atividades de comércio, de agricultura, de indústria, tudo, enfim, eles viveram e trabalharam conjuntamente. Então, Tio Augusto era essa figura presente em toda a nossa vida. Morávamos bem próximo, depois ele, não satisfeito, nos fez morar numa casa vizinha dele, e a gente passava de um muro para outro de uma casa, um pequeno choro, um grito do menino, ele vinha
ver o que era que estava se passando lá em casa e vice-versa. Então, nossa convivência foi muito estreita com ele. Dona Rosina era uma pessoa fantástica e fabulosa, a esposa dele. Foi uma segunda mãe papai. Então, era uma família assim, nós tivemos um contato, às vezes, até maior do que os próprios filhos dele, porque cresceram, casaram, viajaram e nós ficamos lá com eles. Quer dizer que você conheceu Dona Rosina. Conheci Dona Rosina, a minha Descreva para. tia. Adalzira, descreva para a gente como era Dona Rosina. Como era o comportamento dela, como ela tratava as pessoas, como era a relação dela com a família. Dona Rosina era uma pessoa culta para a época. Ela falava um português muito eloquente. Era uma pernambucana muito querida, muito admirada pelo povo de Antônio Martins. Era uma figura. E para nós, ela era uma pessoa assim culta e que gostava de transmitir o que ela sabia. Então, geralmente, à noite, em casa dela, ela nos contava histórias, nos ensinava atividades artísticas, danças diversas. Por exemplo, o xaxá. A gente ia para o terraço da casa dela à noite. Lá eles tinham um serviço de amplificadora. E ela nos ensinava a dançar, cantar, recitar, falar correto. Então, era uma pessoa assim, de uma formação católica muito sólida, nos contava muitas histórias de santo, muitas histórias bonitas de Pernambuco, de toda a vida dela. Então, não só a gente que era da família, mas a meninada da cidade ia geralmente à noite para a casa dela para brincar, para ouvir histórias, para conversar com ela. Então, ela era uma pessoa muito amada, muito querida por toda a população. É bom ouvir isso, né? Ouvir com tanta desenvoltura uma narrativa de memórias sobre dois personagens da nossa história que tiveram um papel significativo na trajetória e em episódios assim tão trágicos, tão tristes para a história do Rio Grande do Norte e a história da cidade de Antônio Martins. Adalzira, de acordo com leituras que eu fiz, com histórias que eu li, tá? E que você também ouviu do seu tio e de Dona Rosina e de outras pessoas, o que ele passou para você sobre a chegada de Lampião em Antônio Martins? Como, na sua memória, que histórias ele contava da chegada de Lampião? Você tem lembrança disso? Tenho, sim. Que Augusto era mais sucinto nas narrativas. Dona Rosina sempre descrevia os detalhes e às vezes a gente comentava: Tia Augusto, aconteceu isso, o senhor teve medo. Quando a gente era pequena, ficava muito curiosa. E ele complementava alguma pergunta que a gente fazia, mas geralmente quem fazia a narrativa total da história era Dona Rosina. Então, ela contou como aconteceu a chegada do Lampião. Estávamos no período da festa do padroeiro, que era Santo Antônio, no dia 11 de junho de 1927. Lampião chegou, veio a entrada da cidade no Alto da Ema, onde chamavam na época, e que Augusto morava no centro da cidade, bem próximo à igrejinha de Santo Antônio, na rua em frente ao Cruzeiro. E quando o Lampião passou por outras casas no sítio, antes da entrada, não houve tempo suficiente para avisar. Sabiam que ele ia chegar, até Augusto retirou algumas coisas de mais valor, escondeu no baixio de cana, mas, por exemplo, a loja dele foi totalmente saqueada, cortavam os tecidos e jogavam na rua, então muita gente depois pegou muito pedaço de tecido, as gavetas do balcão que tinha dinheiro, moedas diversas, quantidade de dinheiro empacotado, então tudo isso
o que eles não quiseram levar, eles jogaram na rua. E o povo apanhou, houve uma destruição total. Então, o pai de Dona Rosina estava presente, era Seu Barros, era pernambucano, porque quando Dona Rosina veio para o Rio Grande do Norte, os pais dela tinham separado, e ela tinha visto o pai quando era muito pequena. Então, ele veio para o Mina Afonso e Dona Rosina tomou conhecimento que ele estava aí. Então, ele mandou convidar a mãe dela para voltar a acompanhá-lo. Dona Rosina fez uma insistência tão grande para conhecer o pai, que a mãe resolveu vir de Pernambuco para cá. Então, ela conheceu o pai, e ele ficou por aí, Tia Augusto casou-se com Dona Rosina, e eles ficaram aí. No dia que Lampião chegou, Seu Barros estava lá. Então, eles, quando entraram na sala, começaram a tocar Mulher Rendeira. E Seu Barros, que era muito corajoso, disse logo: aqui não vai dar certo. Mulher não vai dançar mulher rendeira nua. Nem pense, porque diz que os cangaceiros mandavam as pessoas tirarem a roupa e dançar ao som da música Mulher Rendeira. E Tia Augusto ficou muito preocupado, porque eles olharam para seu barro e disseram a ele que se quisesse tocar, ia tocar, mas... Então, nesse determinado momento, ele mandou chamar Lampião, um dos cangaceiros que estava, Lampião estava lá fora, a cavalo, mandou chamar Lampião, Lampião entrou e disse, Dona Rosina tinha 2 filhos, José, que era o mais velho, um menino talvez, não sei, 2 anos, pouco, 3, era desse que o povo anda escanchado. E tinha uma figura lá, a irmã adotiva de Dona Rosina, chamada Leopoldina Maria da Conceição, que era natural de Oeiras, no Piauí, filha de uma família de retirante. Passou numa seca e os pais deixaram Leopoldina com os pais de Dona Rosina. Então, eram as 2 irmãs, se gostavam muito, e Leopoldina morou toda a vida com Dona Rosina. E nesse dia, Leopoldina estava lá, e os cangaceiros pediram comida, exigiram. Jararaca foi para a cozinha, Leopoldina com José escanchado assim nos quartos, e assando carne, fazendo arroz de leite, lá no fogão de lenha, preparando a comida para eles. E Jararaca com um punhal na mão. E Sabino fazia a tramitação lá de fora para até trazer Lampião. Quando Lampião entrou, disse que mandou preparar um animal, um cavalo, mandou procurar um cavalo bom para levar Dona Rosina e a criança, porque ela estava com o menino, o filho Chiquinho. Nessa época ela tinha 2 filhos, José, que era o mais velho, esse que Leopoldina estava com ele, e Chiquinho, que era novinho, tinha completado 1 mês no dia anterior. Mas Dona Rosina disse a ele que Chiquinho tinha 20 e poucos dias, porque eles respeitavam muito mulher de resguardo. Aí Lampião mandou preparar o cavalo para levar. Dona Rosina se aperreou muito e disse: meu Deus, onde é que eu estou? Se eu estivesse na minha terra, eu não passava por uma coisa dessa. Aí Lampião olhou e disse: onde é a sua terra? Que a gente não possa ir lá. Aí ela disse: é Pernambuco. De onde você é? Ela disse: de Floresta do Navio. De que família? Ela disse: Novaes. Família Novaes? Você conhece quem da família Novaes? Conhece Emiliano Novaes? Ela disse: é meu primo legítimo. Quem é o pai de Emiliano? Ela disse: a mãe. Ela disse: a minha avó é a avó de Emiliano, é madrinha Maria Luísa e padrinho João Quinto. Lampião por aí já viu, perguntou o nome de outras pessoas da família e ela respondeu de uma maneira correta. Então, ele disse: tem algum documento, alguma carta que comprove o relacionamento de vocês, a ligação da família? Ela disse: tenho sim. Mandou pegar as cartas e quando chegou que ele viu os endereços e os nomes das pessoas, dos remetentes, ele disse: basta, não precisa eu ver, eu sei que é verdade. A essa altura, ele pediu desculpa a Tia Augusto pelo que tinha acontecido
e se pôs à disposição, perguntou até se Augusto queria que ele indenizasse alguma coisa dos prejuízos, o que era que ele podia fazer para reparar alguma coisa. Então, Tia Augusto disse que tudo bem, o problema era resolver a situação sem atrito, estava tudo bem. E a partir daí Tia Augusto passou a ser o protetor da cidade e o protetor de outras pessoas. Nós estamos conversando com a professora Dalzira Nunes de Carvalho, sobrinha de Augusto Nunes de Aquino, comerciante na cidade de Antônio Martins. Seu Augusto, casado com dona Rosina Novaes, que para mim é um personagem central dessa história, né? Não desmerecendo a figura masculina do seu Augusto, mas pela coragem que dona Rosina teve de mostrar a sua condição de mulher, de mãe e apresentar para o cangaceiro Lampião a sua origem familiar. Nós encerramos o nosso primeiro bloco da entrevista com a professora Dalzira, mas fique aí, nós temos ainda a nossa segunda parte da entrevista.